Me arrancaram da minha própria empresa. E agora quero o que é meu de volta. Minha mão tremeu quando coloquei a chave na ignição do carro. O prédio espelhado à minha frente refletia um céu cinzento que parecia combinar perfeitamente com o buraco negro que havia se tornado meu peito. Tec Saúde. Soluções digitais. Era assim que se chamava agora. Nem uma letra do meu nome, nem um vestígio dos 5 anos em que derramei sangue, suor e lágrimas para construir aquelas paredes. Fechei os olhos e respirei fundo, sentindo o cheiro familiar da chuva que ameaçava cair sobre Belo Horizonte. Quando os abri novamente, vi meu reflexo no vidro lateral do carro. Uma mulher de 38 anos com olheiras profundas e cabelos desarrumados, muito diferente da Sâmia que um dia comandava reuniões naquele mesmo prédio. Você consegue, Sâmia, sussurrei para mim mesma, como tinha feito tantas vezes nos últimos 6 meses, mas desta vez as palavras soaram vazias. Como conseguir quando tudo pelo que lutei foi arrancado de mim pelas mesmas mãos que um dia prometi amar para sempre? A memória me atingiu como um soco no estômago. Caio, meu ex-marido, sentado na sala de reuniões que nós dois havíamos decorado juntos, com aquele sorriso falso que eu deveria ter reconhecido há muito tempo. Ao lado dele, nossos outros 2 sócios, Marcos e Leonardo, evitavam meu olhar enquanto o advogado deles lia os papéis que basicamente me expulsavam da minha própria empresa. Sâmia, você entende que isso é melhor para todos, não é? Tinha dito Caio, usando aquele tom condescendente que eu odiava. A empresa cresceu além do que qualquer um de nós imaginava. Precisamos de uma gestão mais profissional. Profissional. A palavra ainda queimava em minha garganta como ácido. Eu, que havia sido a única a acreditar no potencial daquela startup, quando era apenas uma ideia rabiscada em guardanapos de boteco. Eu, que trabalhava 16 horas por dia, enquanto os outros sócios ainda duvidavam se daria certo. Eu, que desenvolvi cada estratégia que nos colocou no mapa das empresas de tecnologia em saúde pública no Brasil. Não profissional, murmurei sozinha no carro, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Inconveniente. Era isso que eu havia me tornado para eles. O pior de tudo não tinha sido a traição em si, tinha sido a frieza com que tudo foi executado. As manobras jurídicas sutis que começaram meses antes da reunião final. Minha assinatura sendo retirada de contas bancárias. Meu acesso aos sistemas sendo temporariamente suspenso. Reuniões importantes acontecendo sem mim, sempre com desculpas esfarrapadas sobre conflitos de agenda. E Caio tinha dormido ao meu lado todas essas noites, me beijado todas as manhãs, sussurrado, eu te amo, no meu ouvido, enquanto orquestrava minha queda nos bastidores. Peguei meu celular com mãos trêmulas e olhei para as mensagens não lidas. Dezenas de contatos da área de tecnologia, oferecendo suporte e oportunidades, todos parecendo mais interessados no drama do que em realmente ajudar. Alguns ex-funcionários haviam mandado mensagens carinhosas, mas a maioria tinha sido cooptada pelos novos donos da empresa, com aumentos salariais e promessas de crescimento. Apenas Rodrigo, o sócio que sempre ficava quieto nas reuniões, havia tentado me procurar. Suas mensagens eram estranhas, cheias de reticências e palavras soltas. Sâmia, precisamos conversar. Não foi bem assim que... Mas eu estava emocionalmente esgotada demais para decifrar enigmas. A chuva começou a cair. Primeiro algumas gotas tímidas no para-brisa. Depois um temporal que parecia conspirar para tornar aquele momento ainda mais dramático. Liguei o limpador e assisti as gotas serem varridas de um lado para o outro, desejando que pudesse limpar minha vida da mesma forma. Meu telefone tocou. Era tia Nena. Oi, minha filha. Como foi o encontro com o contador? Suspirei. Nem mesmo conseguia mentir para ela. Péssimo, tia. Eles foram mais espertos do que eu imaginava. Não sobrou quase nada. Então é hora de você vir para cá, não é? Serra das Águas está precisando de uma cabeça boa como a sua. Olhei mais uma vez para o prédio onde havia deixado minha alma. Um homem de terno subiu as escadas correndo para se proteger da chuva. Provavelmente um dos novos funcionários que nem sabiam que um dia existiu uma mulher chamada Sâmia que ajudou a construir aquilo tudo. Tia Nena, disse, sentindo pela primeira vez em meses uma centelha de determinação. Prepare o quarto de hóspedes. Eu vou para aí. E quando eu voltar, parei, pensando nas palavras certas. Quando eu voltar,
Não vai ser a mesma Sâmia que está saindo agora. Ah, minha filha, ri tia Nena do outro lado da linha. Você nunca foi de aceitar derrota fácil. Vem logo que o café tá quente e as histórias são longas. Desliguei o telefone e dei a última olhada no prédio. Não estava fugindo. Estava me retirando estrategicamente. E quando voltasse, seria com um plano. A chuva continuou caindo enquanto eu dirigia pela BR-381 em direção ao interior. Mas pela primeira vez em meses, não me senti completamente perdida. Era apenas o fim de um capítulo. O começo de outro ainda estava por ser escrito. O cheiro de café torrado me acordou antes mesmo do sol nascer. Por um momento, fiquei desorientada, olhando para o teto de madeira rústica que não reconhecia. Então a realidade me atingiu como uma pedra no estômago. Eu estava na casa da tia Nena, em Serra das Águas. Minha empresa havia sido roubada. Meu casamento havia acabado. Minha vida estava em pedaços. Sâmia, menina, desce aqui, gritou tia Nena lá de baixo, com aquela voz potente que costumava me assustar quando eu era criança. Vesti o roupão velho que encontrei pendurado atrás da porta e desci as escadas de madeira que rangiam a cada passo. A cozinha da tia Nena era exatamente como eu lembrava. Azulejos azuis desbotados, uma mesa grande de madeira no centro e o fogão a lenha que ela se recusava a trocar por um a gás. Bom dia, tia, murmurei, tentando esconder o rosto inchado de tanto chorar. Ela me olhou de cima a baixo com aqueles olhos castanhos perspicazes que pareciam enxergar através da alma das pessoas. Aos 72 anos, tia Nena continuava sendo uma força da natureza. Cabelos grisalhos presos num coque rebelde, mãos fortes calejadas de tanto trabalho e uma postura ereta que desafiava a idade. Você tá com uma cara terrível, disse ela, sem rodeios. Senta aí que eu vou te dar um café que vai ressuscitar até defunto. Sentei na cadeira de madeira e assisti ela mexer uma panela de café que fazia um barulho hipnotizante. O silêncio entre nós não era desconfortável. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem há muito tempo. Quanto tempo você pretende ficar aqui fazendo cara de enterro? Perguntou ela, colocando uma xícara fumegante na minha frente. Não sei, respondi, encolhendo os ombros. Talvez para sempre. Talvez eu vire uma reclusa que coleciona gatos. Bobagem. Tia Nena soltou uma risada curta. Você não é do tipo que desiste. Lembra quando você tinha 12 anos e decidiu que ia construir uma casa na árvore sozinha? Lembro. Levei 3 meses e quase quebrei o pescoço 2 vezes. Mas construiu. E ficou linda, por sinal. Ela se sentou na minha frente, segurando sua própria xícara. O que aconteceu em Belo Horizonte foi terrível, mas não foi o fim do mundo. Senti as lágrimas queimarem meus olhos novamente. Tia, eles me roubaram tudo. 5 anos da minha vida. A empresa que eu ajudei a criar do zero. E caio, parei, a voz falhando. Como eu pude ser tão idiota? Você não foi idiota, disse ela, com firmeza. Você foi traída por pessoas que não merecem nem limpar seus sapatos. Diferença é grande. Tomei um gole do café e senti o líquido quente aquecendo meu peito. Era forte, amargo e perfeito. Mas e agora? Eu tenho 38 anos, tia. Não tenho mais idade para recomeçar do zero. Tia Nena me olhou com uma expressão que misturava incredulidade e impaciência. 38 anos? Menina, eu comecei meu negócio de doces aos 50. Você acha que idade é desculpa para quê? Antes que eu pudesse responder, ouvimos passos na varanda e alguém bateu na porta. Tia Nena, a senhora tá aí? Gritou uma voz feminina jovem. Entra, Thalissa, respondeu tia Nena. Vem conhecer minha sobrinha. Uma jovem negra de uns 25 anos entrou na cozinha, carregando uma pasta de couro e vestindo um blazer que parecia grande demais para ela. Seus olhos brilhavam com uma energia contagiante. Desculpa interromper, disse ela, olhando de mim para a tia Nena. Eu vim entregar os documentos da Associação de Artesãos. Oi, eu sou Thalissa. Sâmia, respondi, apertando sua mão. Thalissa é advogada aqui na cidade, explicou tia Nena. Formada há pouco, mas com mais fibra que muito veterano. Tia Nena exagera, riu Thalissa, mas percebi um brilho de orgulho em seus olhos. A senhora é a sobrinha de Belo Horizonte que ela sempre fala? Era, respondi, sentindo amargura na voz. Thalissa me olhou com curiosidade, mas teve a delicadeza de não perguntar mais nada. Sâmia trabalhou com tecnologia, disse tia Nena, servindo café para a jovem advogada.
Ajudava empresas a crescer. Sério? Os olhos de Thalissa se iluminaram. Que coincidência! Eu estava justamente tentando convencer o pessoal da associação a criar um site, mas ninguém entende nada de computador. Senti algo se mexer no meu peito. Uma fagulha de interesse que eu não sentia há meses. Que tipo de associação? Perguntei. Artesãos locais. Fazem trabalhos lindos, mas vendem só aqui na cidade ou na feira de Itabira. Eu sempre falo que eles podiam vender pela internet, mas... Ela suspirou. Você sabe como é gente mais velha com tecnologia. Tia Nena me olhou com um sorriso malicioso. Então, Sâmia, que tal sair dessa cozinha e conhecer um pouco da cidade? Thalissa pode te mostrar o que a garotada daqui anda aprontando. Por um momento, hesitei. Parte de mim queria voltar para o quarto e me esconder embaixo das cobertas. Mas outra parte, uma parte que eu pensei que tinha morrido em Belo Horizonte, sussurrou baixinho. Por que não? Tudo bem, disse, surpreendendo a mim mesma. Mas só um passeio rápido. 3 semanas depois da minha chegada à Serra das Águas, eu me encontrava sentada no chão da sala da Associação de Artesãos, cercada por fios desorganizados, um computador antigo que fazia barulho de trator e 5 pessoas com mais de 60 anos me olhando como se eu fosse uma mágica prestes a fazer um milagre. Então, dona Sâmia, disse seu Joaquim, um senhor de cabelos brancos que esculpia santos em madeira. A senhora vai conseguir mesmo colocar meus santos na internet? Vou sim, seu Joaquim. Mas primeiro precisamos organizar tudo direitinho. A verdade é que eu não planejava me envolver tanto. O que começou como um passeio rápido, com Thalissa, havia se transformado numa missão pessoal. Ver o talento daquelas pessoas sendo desperdiçado por falta de conhecimento digital havia despertado algo em mim que eu pensei ter perdido para sempre. A vontade de resolver problemas. Dona Cleusa, uma senhora que bordava mandalas de tirar o fôlego, se aproximou com uma bandeja de café e biscoitos caseiros. Minha filha, você tem certeza que não quer cobrar nada por isso? Perguntou pela 10ª vez. Tenho certeza, dona Cleusa. Vocês já estão me dando mais do que imaginam. E era verdade. Pela primeira vez em meses eu acordava com um propósito. Passava as manhãs catalogando produtos, fotografando peças e aprendendo as histórias por trás de cada criação. As tardes eram dedicadas a ensinar os artesãos sobre redes sociais e vendas online. Era um trabalho lento, mas gratificante de uma forma que eu havia esquecido que existia. Sâmia. Thalissa entrou na sala carregando sua pasta de sempre e uma expressão preocupada. Posso falar com você um minutinho? A sós? Saímos para a varanda da associação, que dava vista para as montanhas cobertas de Mata Atlântica. O ar fresco de final de tarde carregava o cheiro de terra molhada e eucalipto. O que foi? Perguntei, notando sua atenção. Recebi uma ligação estranha hoje. Um cara perguntando sobre você. Senti meu estômago se apertar. Que tipo de pergunta? Queria saber há quanto tempo você estava aqui. Se você estava trabalhando em algum projeto. Thalissa me olhou preocupada. Disse que era de um escritório de advocacia de Belo Horizonte, mas não quis dar detalhes. Achei estranho. Fechei os olhos, sentindo a paranoia familiar voltando a queimar em meu peito. Mesmo aqui, no meu refúgio, eles não podiam me deixar em paz? Provavelmente é alguém da equipe jurídica do Caio, murmurei. Deve estar checando se eu não estou planejando nada contra eles. E você está? A pergunta me pegou de surpresa. Estava. Durante as últimas semanas, eu havia me concentrado tanto em ajudar os artesãos que quase conseguira esquecer da traição. Mas agora, com essa ligação, tudo voltou à tona. Eu deveria estar? Perguntei. Mais para mim mesma do que para Thalissa. Olha, eu não conheço os detalhes da sua história, disse ela, se encostando na grade da varanda. Mas sei reconhecer injustiça quando vejo uma. E pelo pouco que tia Nena me contou, você foi injustiçada. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando o sol se pôr atrás das montanhas. Então Thalissa falou novamente. Sabe o que mais me chamou a atenção na ligação? O cara perguntou especificamente se você estava mexendo com tecnologia aqui, como se soubesse que isso era sua área. Isso me incomodou. Como alguém poderia saber o que eu estava fazendo aqui? Tem mais uma coisa, continuou Thalissa. Lembra que você mencionou um sócio chamado Rodrigo? Que tentou te mandar mensagens depois que tudo aconteceu? Lembro. Por quê? Ele ligou para o escritório hoje de tarde. Disse que precisa falar com você urgentemente. Que tem informações importantes sobre...
Contratos fraudulentos? Meu coração disparou. Contratos fraudulentos. As palavras ecoaram na minha mente como um alarme. Ele deixou o número? Deixou. Thalissa me entregou um papel. Samia, seja lá o que aconteceu em Belo Horizonte, acho que você precisa descobrir a verdade toda. Não só para você, mas para poder seguir em frente de verdade. Olhei para o papel com o número de Rodrigo, sentindo uma mistura de medo e curiosidade. Durante semanas, eu havia me convencido de que o melhor era esquecer o passado e recomeçar. Mas talvez não fosse tão simples assim. O que você faria no meu lugar? Perguntei. Eu ligaria, respondeu Thalissa sem hesitar. Sempre. A verdade pode doer, mas é melhor do que viver com dúvidas para sempre. Naquele momento, seu Joaquim apareceu na porta da varanda. Dona Sâmia, desculpa interromper, mas o computador fez um barulho estranho e a tela ficou azul. A senhora pode dar uma olhada? Já vou, seu Joaquim, respondi, guardando o papel no bolso. Enquanto voltava para dentro para resolver o problema técnico, percebi algo que não tinha notado antes. Pela primeira vez em meses, eu não estava pensando apenas em mim mesma. Tinha pessoas contando comigo aqui, pequenos negócios que dependiam do meu conhecimento para crescer. Uma comunidade que me havia acolhido sem fazer perguntas, mas também tinha uma vida anterior que precisava ser resolvida. Questões que não podiam ficar em aberto para sempre. Consertei o computador de seu Joaquim. Ajudei Dona Cleusa a postar uma foto do seu novo bordado no Instagram da associação. E quando todos foram embora, fiquei sozinha na sala com meu celular na mão, olhando para o número de Rodrigo. Uma ligação, sussurrei para mim mesma. Só para saber o que ele tem a dizer. Depois eu decido o que fazer. Disquei o número antes que pudesse mudar de ideia. A voz de Rodrigo do outro lado da linha estava irreconhecível. O homem sempre calmo e controlado que eu conhecia parecia à beira de um colapso nervoso. Sâmia, obrigado por ligar. Eu não sei nem por onde começar. Comece pelo começo, Rodrigo, disse, sentada na varanda da casa de tia Nena, observando as estrelas que brilhavam com uma intensidade que jamais via em Belo Horizonte. Primeiro, você precisa saber que eu tentei te avisar. Deus é testemunha que tentei. Mas eles me ameaçaram, Sâmia. Disseram que se eu falasse alguma coisa, ia acabar igual a você. Senti meu sangue gelar. Igual a mim como? Fora da empresa, sem direito a nada. Sua voz falhou. Mas tem coisa pior. Muito pior. Sâmia, eles usaram seu nome em contratos que você nunca assinou. Contratos milionários com o governo. Como assim? Perguntei, mesmo já suspeitando da resposta. Caio falsificou sua assinatura em pelo menos 3 contratos grandes com a Secretaria de Saúde de Minas. Usou seu nome porque você tinha credibilidade técnica. O projeto que fechou o maior contrato foi baseado inteiramente nas suas pesquisas sobre digitalização de prontuários. Fechei os olhos, sentindo uma mistura de raiva e náusea. Não bastava ter roubado minha empresa. Eles haviam roubado até mesmo minha identidade profissional. Tem como provar isso? Tenho cópias de tudo, disse Rodrigo, rapidamente. E-mails internos onde Caio e Marcos discutem como usar seu nome sem você saber. Documentos com assinaturas claramente falsificadas. Transferências bancárias que mostram o dinheiro entrando depois que você já tinha saído da empresa. Por que você está me contando isso agora? Perguntei, desconfiada. Porque eu não consigo mais dormir à noite, explodiu ele. Porque toda vez que vejo minha filha, lembro que um dia ela vai perguntar que tipo de homem o pai dela é. E porque... Ele pausou. Porque eles estão fazendo a mesma coisa com outros projetos. Sâmia, isso não vai parar. Ouvi passos atrás de mim e me virei para ver tia Nena saindo da casa com 2 xícaras de chá. Rodrigo, eu preciso processar tudo isso. Você pode me mandar as provas? Não por e-mail. É muito arriscado. Eles andam monitorando tudo. Fez uma pausa. Tem como a gente se encontrar pessoalmente? Aqui em Serra das Águas? Não. Lugar muito pequeno. Chama a atenção. Que tal em Itabira? É perto de você e tem movimento suficiente para passar despercebido. Concordei em nos encontrarmos no shopping de Itabira no dia seguinte. Quando desliguei, tia Nena estava me olhando com uma expressão preocupada. Más notícias? Perguntou, me entregando o chá. Contei tudo para ela. Sobre os contratos fraudulentos, as assinaturas falsificadas, o dinheiro desviado. A cada palavra, via a indignação crescer nos olhos dela. Essa gente não tem vergonha na cara, disse ela quando terminei.
Usar seu nome para roubar dinheiro público ainda por cima. Tia, eu não sei o que fazer. Parte de mim quer esquecer tudo e seguir em frente. Minha vida aqui está finalmente fazendo sentido. E a outra parte quer sangue, admiti, surpreendendo-me com a própria honestidade. Tia Nena riu, um som baixo e satisfeito. Essa é a Sâmia que eu conheço, a menina que nunca deixou ninguém passar por cima dela. Mas e se eu lutar e perder de novo? E se eles conseguirem me destruir completamente desta vez? Minha filha, disse ela, colocando a mão calejada sobre a minha. Você já foi destruída. E olha só, você sobreviveu. Agora imagina o estrago que você pode fazer quando está inteira. Na manhã seguinte, Thalissa insistiu em me acompanhar a Itabira. Encontramos Rodrigo num café no segundo andar do shopping, longe dos olhares curiosos. Ele estava mais magro, com olheiras profundas e as mãos tremendo enquanto mexia o açúcar no café. Rodrigo, esta é Thalissa, minha advogada, disse, apresentando-as. Advogada? Ele pareceu aliviado. Ótimo. Vocês vão precisar de toda a ajuda jurídica possível. Rodrigo abriu uma pasta e começou a mostrar os documentos. Contratos com assinaturas visivelmente falsificadas. E-mails onde Caio e Marcos discutiam abertamente como usar meu nome para dar credibilidade técnica aos projetos. Planilhas que mostravam milhões de reais entrando na conta da empresa depois da minha saída. Isso aqui é uma bomba, murmurou Thalissa, folheando os papéis. Falsificação de documentos, uso indevido de identidade, fraude contra a administração pública. Sâmia, com isso você não só recupera seus direitos na empresa, como pode processar eles criminalmente. Tem mais, disse Rodrigo, a voz carregada de culpa. Ontem à noite, Marcos me ligou bêbado. Disse que estão preparando uma nova proposta para o Ministério da Saúde. Um projeto nacional de digitalização hospitalar. Bilhões de reais. Sâmia. E adivinha de quem são as pesquisas que vão usar como base? Senti minha respiração acelerar. Meu trabalho de 5 anos seria usado mais uma vez para enriquecer aqueles que me traíram, enquanto eu ficava escondida no interior tentando recomeçar a vida. Quando eles vão apresentar a proposta? Perguntei. Daqui a 2 semanas, na Assembleia Geral da empresa, com representantes do governo e investidores internacionais. Olhei para Thalissa, que estava estudando os documentos com uma expressão de determinação que eu reconhecia muito bem. E Sâmia, disse ela, levantando os olhos dos papéis. Eles não contavam que você ia descobrir isso. Temos 2 semanas para preparar um contra-ataque que eles jamais vão esquecer. Pela primeira vez em meses, sorri de verdade. Então é guerra, disse, sentindo uma energia que há muito tempo não sentia correr pelas minhas veias. É guerra, concordou Thalissa. E desta vez, a justiça está do nosso lado. 2 semanas depois, eu estava parada em frente ao mesmo prédio espelhado onde tudo havia começado. Mas desta vez não era a mesma mulher quebrada que partiu de Belo Horizonte meses atrás. Vestia um blazer azul marinho que tia Nena havia insistido que eu comprasse. Carregava uma pasta de couro com provas suficientes para destruir meus ex-sócios. E ao meu lado estavam Thalissa e Rodrigo, meus aliados nesta batalha final. Você tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Thalissa pela última vez, ajustando a alça da própria pasta. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Respondi, sentindo uma calma estranha me envolver. A Assembleia Geral estava marcada para as 2 da tarde. Representantes do Ministério da Saúde, investidores internacionais e toda a imprensa especializada estariam presentes para ver a apresentação do revolucionário Projeto Nacional de Digitalização Hospitalar da Tec Saúde. O que eles não sabiam é que também veriam a queda do império construído sobre mentiras e traição. Subimos até o 10º andar, onde o auditório da empresa estava repleto. Consegui lugares na última fileira, de onde podia observar toda a movimentação sem ser vista imediatamente. Meu coração disparou quando vi Caio no palco, ajustando o microfone com aquela confiança arrogante que eu conhecia tão bem. Senhoras e senhores, começou ele, seu sorriso falso brilhando sob as luzes. Hoje apresentamos um projeto que vai revolucionar a saúde pública brasileira. Um sistema baseado em anos de pesquisa pioneira que colocará o Brasil na vanguarda mundial da digitalização hospitalar. Minha pesquisa, meu trabalho, minha vida dedicada àquele projeto sendo vendida como se fosse dele. Caio começou a apresentar os slides, cada um deles baseado em estudos que eu havia desenvolvido durante noites em claro,
fins de semana sacrificados, momentos roubados da minha própria vida. A plateia ouvia fascinada enquanto ele pintava um futuro brilhante para a saúde digital no país. É o coração deste projeto, disse ele, apontando para um slide complexo sobre integração de dados. Foi desenvolvido por nossa equipe técnica ao longo dos últimos 5 anos, com foco especial em soluções para o SUS. Não consegui mais ficar calada. Mentira! Disse, me levantando da cadeira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Caio ficou pálido como papel, os olhos percorrendo o auditório até me encontrarem. Marcos, que estava na primeira fila, se virou com uma expressão de pânico. Com licença? Disse Caio, tentando manter a compostura. Eu disse, mentira. Repeti, caminhando pelo corredor central enquanto todos os olhares se voltavam para mim. Esse projeto não foi desenvolvido pela equipe técnica da Tec Saúde. Foi desenvolvido por mim, Sâmia Santos, cofundadora desta empresa, durante os 5 anos em que dediquei minha vida a construir soluções reais para a saúde pública. Sâmia, por favor. Caio tentou interromper, mas sua voz saiu fraca. Por favor. Nada. Cortei, chegando à frente do auditório. Senhores representantes do ministério, investidores presentes, imprensa. Olhei diretamente para as câmeras que haviam começado a gravar. Vocês estão sendo enganados. Este projeto está sendo apresentado usando pesquisas roubadas e contratos assinados com meu nome falsificado. O burburinho na plateia cresceu. Caio tentou retomar o controle. Sâmia está claramente transtornada após nossa separação conjugal e empresarial. Transtornada? Ri, sentindo uma força que não sabia que possuía. Thalissa, pode entregar as cópias dos documentos aos representantes do ministério, por favor? Thalissa se levantou e começou a distribuir pastas para as autoridades presentes. Rodrigo também se posicionou, confirmando com acenos de cabeça tudo o que eu dizia. Nestas pastas, vocês encontrarão e-mails onde Caio Costa e Marcos Almeida discutem como usar meu nome para dar credibilidade a contratos que eu jamais assinei. Encontrarão também laudos grafotécnicos que comprovam a falsificação da minha assinatura em contratos milionários com o governo de Minas Gerais. Ah, isso são calúnias, gritou Marcos, se levantando. São fatos, respondi calmamente. E há mais. Transferências bancárias que mostram dinheiro público entrando nas contas desta empresa depois que eu já havia sido ilegalmente afastada dos meus direitos societários. Um dos representantes do ministério se levantou. Senhora Santos, estas são acusações muito graves. Temos um protocolo a seguir nestes casos. Eu entendo perfeitamente. E estarei à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. Mas gostaria que todos aqui presentes soubessem que o projeto que acabaram de ver não representa inovação. Representa crime. Caio tentou uma última cartada. Sâmia, vamos conversar em particular. Tenho certeza que podemos resolver isso de forma civilizada. Olhei para ele. O homem que eu amei, em quem confiei, com quem sonhei construir um futuro, e senti apenas uma profunda tristeza por quem ele se tornou. Não há nada para conversar, Caio. Você fez sua escolha quando decidiu me trair. Agora vai viver com as consequências. Saí do auditório de cabeça erguida, seguida por Thalissa e Rodrigo. Nos corredores, conseguia ouvir o caos que se instalara na assembleia. Jornalistas fazendo perguntas, representantes do governo exigindo explicações, investidores cancelando compromissos. Como você se sente? Perguntou Thalissa quando chegamos ao térreo. Livre, respondi, e pela primeira vez em muito tempo, era exatamente isso que eu sentia. 6 meses depois, estava de volta à Serra das Águas, não mais como uma refugiada fugindo dos destroços da sua vida, mas como fundadora da Coletivo Digital, uma cooperativa de tecnologia que ajudava pequenos empreendedores e projetos sociais a se digitalizarem. Os artesãos da associação agora vendiam pelo país inteiro. Tia Nena tinha virado influenciadora digital aos 73 anos, e Thalissa havia se tornado minha sócia e melhor amiga. Caio e Marcos foram processados criminalmente e perderam tudo. A Tec Saúde foi à falência, e eu aprendi que às vezes é preciso perder tudo para descobrir quem realmente somos. Hoje, quando olho para as montanhas de Serra das Águas, não vejo um lugar de exílio, vejo casa, e quando olho no espelho, não vejo mais a mulher traída e quebrada que chegou aqui no ano passado. Vejo uma mulher que se reconstruiu, lutou por justiça e agora ajuda outras pessoas a encontrarem seus próprios caminhos.
Vejo uma sobrevivente que se tornou uma vencedora. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.